Olá, sou Pedro Zaqueu, membro da equipe técnica da E3S, e nesse vídeo falarei sobre a extração de barras no ANSYS Space Clean. É recomendável utilizar elementos de barra quando uma das dimensões da estrutura é consideravelmente maior que as outras duas. Podemos citar como exemplo a viga de uma casa. Note que seu comprimento é bem maior comparado às outras dimensões da seção. Por isso, nesse caso, recomenda-se utilizar o elemento de barra. Um exemplo de elemento de barra é o BIM 188. Essa imagem foi retirada no manual do software e nela podemos ver que o elemento possui a forma de uma linha, no qual estão presentes dois nós em que é representada a seção da viga. Então, quando extraímos a barra, na solução é consideradas as características da seção, como por exemplo o momento de inércia, área, raio e etc., para a realização dos cálculos. Uma estrutura na qual podem ser utilizados elementos de viga é esta a seguir, no qual se refere a um teto de salão que é composto de vigas, pois o comprimento é bem maior que as outras dimensões. E é exatamente essa estrutura que vamos utilizar na prática para realizar a extração de barras utilizando o ANSYS Space Clean. Com o ANSYS Space Clean aberto, note que podemos visualizar a nossa geometria, que é o teto composto por vigas, e o nosso objetivo agora é realizar a extração das barras dessa estrutura. E para fazer isso, eu venho aqui na aba Prepare e em BIMs utilizaremos a ferramenta Extract. O objetivo dessa ferramenta é extrair barras de corpos sólidos. Então, se eu vir aqui e clicar sobre o meu corpo sólido, note que automaticamente ele se torna uma barra. Eu poderia fazer isso clicando sobre cada um até completar a nossa geometria, porém, para agilizar o processo, utilizarei a caixa de seleção, que é só segurar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para selecionar toda a geometria em que eu quero realizar o procedimento. Note que, feito isso, agora conseguimos extrair as nossas barras da nossa estrutura do corpo sólido. Porém, não é só isso, uma vez que, quando esse procedimento é realizado, a gente vai, muitas das vezes, notar que existem regiões das nossas barras que estão separadas. E isso acontece porque essa extração ela se realiza no centroide da nossa geometria. Então, utilizaremos agora de ferramentas de edição de geometria para conectar essas barras que estão separadas. A primeira delas é a ferramenta Extend, que também se encontra na aba Prepare. Essa ferramenta ela estende uma geometria a partir de um range que é definido. Esse range ele consegue identificar as regiões para a gente estender. Como ele está muito pequeno, eu vou aumentar aqui para 50 milímetros. E note que, feito isso, eu já peguei boa parte da região em que eu quero fazer essa extensão. Eu poderia vir aqui e clicar sobre cada um para fazer isso. Porém, novamente, eu consigo fazer isso em todos, clicando no botão Complete. E aí, feito isso, eu consegui estender em todas as minhas regiões que estavam demarcadas por esse range. Feito isso, eu ainda posso perceber, se eu clicar aqui no meu eixo normal ao plano YZ, algumas barras que estão desconectadas. Então, utilizaremos outra ferramenta, que é a ferramenta Move, para fazer a conexão dessas barras. Ela se encontra em Design, e na aba Edit, você pode perceber que ao clicar nela já aparecem algumas opções. Nosso objetivo aqui, então, é conectar essas barras. Então, aqui eu vou utilizar a caixa de seleção para selecionar essa primeira barra em que eu quero conectar. E como eu quero fazer essa conexão em relação ao eixo Z, eu clico sobre ele, venho aqui com a ferramenta Up To e clico sobre aonde eu quero fazer essa conexão. Essa ferramenta Up To permite que eu utilize uma referência para eu mover a barra em questão. Então, como você pode perceber, como essa minha referência foi a barra de cima, note que eu consegui movê-la até a barra de baixo com a ferramenta Up To. Agora eu vou realizar esse procedimento com as outras barras de cima e já volto. Realizada a movimentação das barras de cima, note que ainda existem barras ao lado que estão desconectadas. Faremos essa conexão novamente utilizando a ferramenta Move. Então, inicialmente eu vou mover essa barra aqui, que a gente não vai trabalhar com ela por enquanto. E utilizando a caixa de seleção, vou selecionar esse conjunto de barras ao lado. Como eu quero mover em relação ao eixo Y, eu clicarei sobre esse eixo e farei a conexão novamente com a ferramenta Up To. Agora, aquela barra que a gente tinha movido inicialmente,
Note que ela está deslocada tanto em relação ao eixo Z quanto em relação ao eixo Y. Então, inicialmente, eu vou fazer esse procedimento em relação ao eixo Z. Então, eu venho aqui, clico sobre esse eixo e utilizo a ferramenta Up2. Agora, eu orientei em relação a esse eixo. E depois, em relação ao eixo Y. Novamente, realizo o procedimento com a ferramenta Up2. Feito isso, note que toda a nossa geometria ela estará conectada. No entanto, ainda existem essas regiões que estão sobressaltadas, essa barra que está em excesso. Para remover esse excesso, a gente pode utilizar a ferramenta Extend novamente. E aumentando aqui o range, que eu coloquei um range de 200 milímetros, note que a gente consegue remover essas regiões de sobressalto. Então é isso que vamos fazer. A gente clica aqui em Complete. E aí note que agora removemos todas essas regiões de sobressalto. Uma das coisas que a gente também pode fazer aqui no SpaceClaim é que, apesar dessa visualização ela ser em elementos que são de linha, né, a gente pode fazer isso clicando aqui em Display e indo em Solid Beams. A gente pode visualizar novamente a nossa geometria em sólido. Isso aqui é só questão de visualização. Para finalizar, toda vez que a gente extrai uma geometria para fazer a nossa simulação, a gente tem que conectar essa geometria. Então aqui em Workbench, a gente vem aqui em Share, e essa ferramenta ela permite fazer a conexão da nossa geometria, e assim nós não precisamos utilizar contatos durante a nossa simulação. Então, para elementos de barra, né, é sempre recomendado a gente vir aqui e fazer essa conexão pelo Share. Se interessou pelo assunto e quer saber mais sobre, acesse nosso curso básico de modelagem geométrica utilizando o ANSYS e SpaceClaim e nosso curso básico de simulação estrutural utilizando o ANSYS. Se quiser saber mais sobre simulação computacional, clique no link abaixo e acesse o nosso site. O Instituto E3S possui uma plataforma com mais de 30 cursos intensivos de simulação. Todos os cursos são 100% online e gravados. Link na descrição.